Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para continuar a nossa leitura, da Bíblia em forma cronológica. Estamos começando hoje Juízes. Se você chegou aqui a primeira vez, quiser voltar, recomendo que volte, Assistir desde o iniciozinho, Gênesis lá, tá tudo gravadinho aí, tá em playlist aí no canal, tá bom? É só dar uma olhadinha aí, o que você acha, tá bom? Hoje as coisas vão ser, daqui para frente, vão ser um pouco diferentes durante a leitura. Por quê? Porque como a gente está lendo em ordem cronológica, vão ter capítulos que vão parar no meio e aí depois ele continua, vão pular às vezes, igual aqui hoje a gente vai ler uma parte do 2, depois a gente vai para uma parte do 3, depois a gente vai para 17, Juízes 17. Então, ele vai mudar algumas formas aí, tá bom? E aí a gente vai seguindo dessa forma. E aí, depois, no meio do livro de Juízes, a gente vai entrar em Ruth. Deixa eu conferir. Isso. No meio a gente entra em Ruth. Por quê? Porque é a ordem da história, tá bom? É como a história aconteceu. Então, para que a gente consiga avançar e seguir da melhor forma, a gente precisa seguir a história do jeito que ela aconteceu. Então, é isso que vai estar acontecendo aqui agora, daqui para frente, tá? Por muitos textos, até chegar no Novo Testamento, vai funcionar dessa forma. Às vezes a gente vai estar no meio de um livro e aí a gente vai entrar em outro, e aí vamos entrar em outro, e assim a gente vai e as coisas vão mudando. Tá ok? Vamos orar? Já pega seu papel, sua caneta, já deixa aí do lado, compartilha, deixa joinha, comenta, tudo aí que tem direito. Tá bom? Vamos lá? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter colocado um desejo pela intensidade, Deus, em nosso coração, pela Tua palavra. Continue, Senhor, nos levando para esse lugar, continue, Senhor, nos levando para a Tua direção, para aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então, Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorte, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado, e os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanham migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na terra no Neguebe e na Céfela. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada de Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das Palmas com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo no deserto de Judá, no Neguebe e perto de Arad. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza,
Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enac. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entra na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi, então, para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean e Taanac, e o de Dor, e o de Ibleã, e o de Medigo, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalho forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos ao trabalho forçado. Nem Aser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Aser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorritas confinaram a tribo de Dan, à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Eres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento a dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e o lugar chamado Boquim ali ofereceu sacrifício ao altar. E aqui encerrou o versículo 4, agora a gente vai pular para o versículo 10. Depois que toda a geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e apresentaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor.
abandonaram o Senhor e apresentaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos que já conseguiam resistir. Sempre que Israel saía para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados saíram andando a caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimia e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar as suas práticas e os seus caminhos obstinados. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele lhes disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardam o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Juízes, capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde Monte Baal-Hermor até Lebo-Hamate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeciam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. E agora a gente vai pular lá para o capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe a sua mãe: o Senhor abençoe meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu aos ourives, que fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como sacerdotes. Naquela época não havia reis em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outros lugares para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar.
Fique comigo, disse Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comidas. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Juízes, capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representaram todas as clãs da tribo. Disseram-lhes: vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhe respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo que vivia em segurança como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozava de propriedades, pois a sua terra não lhe deixava falta de nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado de Maané-Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família e uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram juntos à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram, apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica, apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e os ídolos de metal. O sacerdote lhe perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e as imagens esculpidas e se juntou à tropa, pondo os seus filhos e os seus animais e os seus bens na frente deles, e partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema?
por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discute conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois vivia longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan construíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram por si só o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Juízes, capítulo 19. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. Quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com ele 3 dias, todos comendo e bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Quando o homem e sua concubina e seus servos levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite e foram sentar-se na praça da cidade. E ninguém os convidou para que passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava-se do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estávamos de viagem indo de Belém de Judá para uma região afastada dos montes Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá, agora estou indo ao santuário do Senhor.
mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para sua serva, e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavar os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta e gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não seja tão perverso, meus amigos, já que este homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir a viagem, lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua, né? As histórias que estão relatadas aqui em Juízes são histórias fortes, né? Uma história de um tempo muito chave e decisivo sobre o povo de Israel, e cabe muito a nós também algumas coisas, né? Então, algumas coisas não, todas as escrituras aqui nos fazem refletir e nos levar para um lugar de reflexão, né? De pensamento em alguns tempos, mas que nós possamos ser totalmente tocados pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.